versículo 36. Glória a Deus. Lucas 7, 36. Aleluia. 7:36. Assim fala a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Pai, eu dou graças ao Senhor pela rica oportunidade de poder estar aqui na tribuna, Senhor, ministrando a Tua palavra. Se o Senhor for comigo nessa ministração, Pai, eu vou conseguir passar aquilo que está no Teu coração para a igreja do Senhor, para a Tua noiva. Eu preciso, eu conto, eu dependo da Tua presença na minha vida, Senhor. Que possamos sair deste recinto alimentados, edificados pelo poder da Tua palavra. Porque esta é a nossa missão, edificar vidas através da palavra do Senhor. Leva todo o pensamento cativo nesta hora, toda preocupação, se ainda houver alguém preocupado, mas eu creio que não, porque nós adoramos o Senhor nesta noite. Se houver alguém abatido, Pai, eu creio que o Senhor tem o poder de transformar antes que esse culto se encerre nesta noite. Se ainda tiver alguém enfermo, Senhor, eu creio que antes que esse culto chegue ao final, o Senhor irá efetuar um milagre, porque o Senhor não reúne o povo em vão, Senhor. Quando o Senhor traz para a Tua presença, é para que coisas extraordinárias aconteçam, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, desde ontem que o Senhor tem falado ao meu coração a respeito desta palavra. E é importante obedecer quando o Senhor coloca uma palavra no nosso coração. E é tão bacana que nessa noite, praticamente, a noiva do Cordeiro se encontra reunida na presença dEle. Alguns não puderam vir, tiveram alguns motivos, com certeza. Mas eu louvo a Deus que você se encontra aqui nesta noite. Porque Deus tem uma palavra de esperança para nós. Deus falou desde o começo conosco nesta noite. Deus falou fortemente conosco através dos louvores. E por últimos louvores, o Senhor também continuou falando conosco. E no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36, e é uma história que você conhece. Aqueles que são leitores da palavra de Deus já ouviram essa história por diversas vezes, entendendo nós que cada vez que nós nos lemos uma história como esta, o Senhor se manifesta, o Senhor, Ele se revela de uma forma especial. Aleluia. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus foi convidado por um fariseu, um homem que tinha um conhecimento profundo no Pentateuco, na lei mosaica. Era um homem que podia alguém sentar com ele e ouvir o ensinamento da palavra de Deus.
conhecia profundamente a lei mosaica. Este homem convida Jesus. Não era um homem qualquer, não era qualquer pessoa. Era um homem cheio de conhecimento. Um homem que trazia sobre ele um peso de conhecimento. Ele prepara um banquete na sua casa. Talvez um banquete como se fosse uma festa de gala. Uma coisa muito bonita. Carnes de primeira qualidade. Carnes deliciosas, comidas. Um banquete. E ele agora decide convidar Jesus para participar deste banquete. Ele convidou a pessoa certa. Ele convidou aquela pessoa que tinha o poder e que tem o poder e que continuará tendo este poder para impactar corações. Ele convidou Jesus de Nazaré. Ele convidou o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Ele convidou aquele que tem o poder de dar vida e vida em abundância. Aquele que tem o poder de transformar corações. Aquele que tem o poder de pegar um coração arrebentado, destruído, e pingar uma gota do bálsamo de Gileade, e fazer o ligamento de um coração estraçalhado, por alguma situação que levou essa pessoa a chorar, a se lamentar durante toda uma noite, toda uma madrugada. Ele tem o poder de mudar histórias de vidas, a vida de pessoas. E eu digo a você que, lá na sua casa, quando você estava se preparando para vir para casa dele, ele estava do seu lado te observando, vendo você de um lado para o outro, vendo você, minha irmã, pegando aquele perfume e dando uma espirrada bacana ali, aquele jato de perfume bacana, ele vendo você, irmão, passando aquele gel no cabelo, cadê o Samuel? Está aqui, né? Um gel, vendo você, meu irmão, pegando sua gravata, se alinhando, preparando, cada um aqui preparando para vir para casa. E depois que trancou você a porta da sua casa, entrou no seu carro, ele sentou do seu lado, aleluia. E ao chegar na casa dele, ele sentou do seu lado e te observando você louvar, observando você adorar, observando você ofertar, observando você que está ligado no mistério, ele observando, e ele dizendo com ele mesmo assim: hoje eu marco a história dele, hoje eu vou colocar um ponto final neste sofrimento, hoje eu vou cicatrizar este coração que foi arrebentado. Alguém lançou uma palavra em você, e ela entrou como um torpedo, ela entrou aqui, ela foi fazer algumas curvas, e chegou lá na sua alma, e detonou com ela, e você passou uma semana passada difícil de sofrimento, chegou no sábado, mal pôde se alegrar, não conseguiu se alegrar, chegou o domingo, e hoje você veio, porque o Senhor, Ele quer curar a sua alma nesta noite. Entrou como um torpedo, mas a unção dele é muito mais rápido que esse torpedo, e tem um poder de amenizar, tem um poder de transformar, de restaurar a sua vida. Aleluia. As tuas lágrimas foram vistas pelo Senhor, o teu sofrimento, aleluia, muitas vezes são palavras, não de pessoas tão distantes, porque dói também, mas o duro é quando as palavras são de pessoas que estão próximas, que andam conosco, e conhecem a nossa vida, e conhecem a nossa história, trajetória, que sabe do ponto fraco. É isso que machuca mais, é isso que dói mais, mas o mais importante, que nesta noite, o Senhor trouxe você, nos trouxe aqui para dizer: minha igreja amada, eu restauro a tua vida nesta noite pela minha palavra. E quando agora Jesus na casa do fariseu, aleluia, ele chegou, ele viu o ambiente ornamentado, a mesa bonita,
ele chega e procura o seu lugar, e ele se assenta à mesa, aleluia, e ele começa a se envolver naquele momento festivo, ele começa a ver no semblante de cada um a alegria. E qual crente que não se alegra diante de um banquete? Qual crente que não se alegra, pastor Aparecido, quando tem uma carne assada, um frango assado? Eu me alegro quando tem um Angus assado, né, pastor Cid? Mas eu entristeço quando alguém passa na frente e começa a pegar o Angus primeiro. Amém? Mas quem não se alegra com uma festa? Quem não se alegra? Nós nos alegramos. E ele sente e vê no semblante de cada um. Mas ele vê também que o fariseu estava apreensivo, estava ali observando Jesus, meio desconfiado, vendo o que poderia acontecer na sua casa. E de repente agora, irmã Raquel, o texto diz para nós, que no momento festivo, o texto fala que entra uma mulher pecadora. O texto menciona uma mulher pecadora. O texto menciona uma mulher indigna, quem sabe? Porque há muita confusão em se fala em Maria, Maria de cá, Maria de lá, Maria de Betânia, duas Marias de Betânia, mas não tinha só uma Maria naquela época também. Mas eu não quero entrar muito no mérito dessa questão, se quem era, quem não era. O texto fala que era uma mulher pecadora. Essa mulher, ela entra agora, bem devagar, meia preocupada, como seria recebida. Na verdade, ela não foi nem convidada para estar ali. Nem era para estar ali naquele momento. Interromper Jesus, interromper o momento de festa. Mas aquela mulher pecadora, como Zaqueu, como Bartimeu, como Jairo e tantos personagens bíblicos, eles ouviram falar de Jesus e por isso que eles foram atrás de Jesus. Ele, o mestre, não ficava batendo em cabeça, implorando que o seguissem. Mas ele dizia o seguinte, ele disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Dava uma ordem, dava uma palavra direta de autoridade. Está com sede? Eu tenho a água da vida. Está com fome? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Está enfermo? Eu sou o médico dos médicos. Está com problema de justiça? Eu sou advogado dos advogados. Aleluia. Essa é a palavra de Jesus. Aleluia. Essa é a palavra. Não ficava, pastor Cid, enfeitando pavão, não. Está enfermo? Eu tenho a cura. Está com problema? Eu tenho a resposta. Está triste? Eu sou o bálsamo. Eu te alegro. Aleluia. E esta mulher pecadora, ela ouviu falar desse Jesus, como um dia você ouviu e eu também ouvi, e é por isso que estamos aqui. Essa mulher ouviu falar de Jesus, irmão Ismael. Ela ouviu falar do mestre, aleluia. E ela agora, quando ela ouviu falar que ele tinha o poder de transformar, que tinha o poder de curar, e quem sabe ela havia visto algum milagre acontecer, ainda que de relance ou de longe, porque não podia aproximar, quem sabe, pelo seu estado de pecado. Mas ela conseguiu, quem sabe, viver alguma coisa acontecer. Mas ouvir também, tenho certeza que ela ouviu falar de Jesus. Só de ouvir falar, já começou um processo de restauração, pastor Maurício. Já começou um processo de cura na sua alma. Já começou um processo de salvação. Temos falado que nosso Deus é um Deus de reação. Quando você age, Ele reage. Quando você dá um passo para Ele, Ele dá dois para você. Aleluia. E só de ter ouvido falar dEle, ela determinou no seu coração: eu preciso encontrar Jesus. E quem sabe a perguntar para alguém assim, ainda que de longe: viram Jesus? Sabe onde eu posso encontrar Jesus? Muitos dizem que ele anda pelas aldeias. Ele fica algumas vezes no cenáculo, ou no templo. Eu não posso entrar lá. Sou rejeitada. Não sou vista com bons olhos. Quem sabe ela começou a se informar, com muita cautela, cuidado, em saber onde o mestre estaria. E ninguém podia falar. Mas agora, quem sabe alguém, ou uma criança, ou um idoso, olha, Jesus, ou ela pode ter ouvido também, olha, está na casa do fariseu, na casa, aleluia, de um conhecedor do Pentateuco,
Lá está Jesus, ele está lá, foi convidado para um banquete. Essa mulher com certeza pensou diversas maneiras, diversas formas de contactar com Jesus, de ver Jesus, de se abrir para Jesus, de conversar, contar sua história para o Senhor. Assim como você tem contado a sua história, de tarde, de noite, de madrugada, e confesso uma coisa, quem sabe você até falta palavras para poder falar o seu relatório para Jesus dos seus problemas. O seu texto, já falta palavras para você falar o seu problema, ou os seus problemas para o Senhor. Essa mulher agora, o texto fala que ela vai, aleluia, e sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela pegou um vaso de alabastro, um perfume caro. Se você pesquisar, vai ver que é um dia de um ano de um homem trabalhador, de um homem comum, um trabalhador do campo. Trabalhava o ano todo para comprar um vaso daquele, um perfume tão caro daquele. Eu não sei, pastor Aparecido, qual foi a forma que essa mulher usou para conseguir comprar este vaso. Se o pai tinha dado a ela, havia dado alguma parte de alguma herança, a história não fala isso. Se era por algum meio ilícito, alguma forma pecaminosa, tenha conseguido comprar esse perfume. Mas o texto fala que era uma pecadora, e que ela tinha esse vaso em mãos, caro, valioso. Ela chega agora, ela vai entrando de mansinho, começa a viajar na história comigo, pé por pé, com os olhos arregalados, trêmula, assustada, uma mulher carente de amor, de carinho, de atenção, de respeito. Essa mulher agora toda desconfiada, ela entra por aquela porta, como dizer na gíria popular, como uma penetra em uma festa, e vai entrando, e vai adentrando até a presença do Senhor Jesus, e o texto fala que ela vai por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com um unguento. Ela começa a chorar, as suas lágrimas começam a molhar os pés de Jesus. Essa mulher começa a derramar aquele valioso perfume, irmã Esmeralda. Ela derrama nos pés do Cordeiro de Deus. Aleluia! Ela vai se quebrantando, ela vai se entregando em um momento de reverência, porque a posição que ele estava era com suas pernas para trás. E ela chega por baixo, ela chega como um sinal de humilhação, mais humilhada que ela já era pela sociedade. Ela chega agora humilhada, e humilha mais ainda, porque ela reconhece Jesus como Filho de Deus. Ela vê nele a última porta de emergência. Ela vê em Cristo a porta de escape. Ela vê nele a porta de salvação. Ela vê em Jesus a porta da segunda chance. Aleluia! Ela vê em Jesus a porta da esperança. Ela vê em Jesus a porta da cura, a porta do sucesso, a porta da restauração, a porta, aleluia, onde iria permiti-la a ser reintegrada ao convívio da sociedade, aleluia. Ela vê em Jesus a porta do teu milagre. A igreja é a última porta. A igreja é a esperança para o perdido. A igreja é a esperança para aqueles que estão detonados com palavras, perseguições e fúrias do inferno. A igreja é a última porta. E sendo a última porta, é chamada de fora, de dentro para fora, ou chamados para fora. Aleluia. Quando entra um pecador, eu tenho que ir ao encontro dele. Por isso que eu falo muito na igreja. Quando chega um pecador, ou quando chega um visitante, nós temos que ir ao encontro dele. Temos que ir ao encontro. Eu não consigo aceitar eu sentar em um banco e chegar um visitante
e eu ficar com a minha cara fechada, amarrada, e o abençoado vai embora, viu o culto acontecer, mas ninguém deu uma palavra com o abençoado. Ninguém deu um aperto de mão, ninguém deu um abraço, ninguém deu um bem-vindo, não aqui, porque ensinamos muito bem, os irmãos têm aprendido, mas a gente ouve falar disso, de alguém que foi a um lugar, pastor Cid, e ninguém notou a presença da pessoa, e como que quer que o reino de Deus cresça, que a igreja cresça, espanta a face da terra, se a pessoa não abraça aquele que Deus mandou, até porque a missão é nossa, de ir lá e buscar, mas por misericórdia, Ele traz, e quando Ele traz, eu tenho que ir atrás, dar um abraço forte em nome de Jesus. E essa pecadora, louvado seja o nome do Senhor, ela vai aos pés de Jesus. O fariseu começa a olhar aquela situação e começa praticamente a se benzer naquela mesa, e praticamente começa a ficar ali confuso, mais incrédulo ainda. Enfim, o que você quiser pensar a respeito dele, ele ficou naquela mesa. Ele agora então sem compaixão, ele agora sem misericórdia, ele agora sem amor no seu coração, ele começa a murmurar no seu coração, ele começa a falar coisas no seu íntimo, mas não sabia ele, que o Filho de Deus, que o próprio Deus encarnado, ele estava fisicamente na terra, mas não perdeu o seu atributo, que é saber o que estava acontecendo no coração do homem. Esse atributo ele não perdeu. Ele conversando, ele vendo mover toda aquela mesa, aquela festa, mas os seus pensamentos, e ele pelo seu espírito, pela sua sabedoria, ele começa a ver, ele começa a ouvir, aleluia, aquilo que o fariseu falava no seu coração. Se esse é profeta de verdade, saberia bem ele quem é esta mulher. Essa mulher não era para estar aqui. Essa mulher não era para estar beijando os pés dele, não era para estar ungindo os pés do Messias, não era para estar fazendo, não era para estar na posição em que ela está. Mas nós andamos na contramão do mundo. As coisas do Senhor é loucura para o mundo, mas para a igreja é o poder de Deus. Ele não faz acepção de pessoas, se é negro, se é loura, se é branco, se é azul, se é amarelo, seja que for a cor, ele não faz acepção de pessoas. Ele chama cada um não pela raça, nem pela cor, mas pelo nome. Oh, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a unção de Deus neste lugar. Deus está curando nessa noite a tua alma nesta noite. Aleluia. Ele está fazendo um reboliço nas suas estruturas, no seu emocional, no seu psicológico, te dizendo assim: ei, há uma segunda chance. Há uma segunda chance para você. Há uma terceira chance. Há uma quarta, há uma quinta, há uma sétima chance. Enquanto a vida, há oportunidade para você se arrepender. Se esse for a profeta, saberia quem é essa mulher. É o mesmo que alguém fala assim: ó, fulano, você não sabe quem é esse camarada aqui não. Você não sabe quem é essa mulher que chegou na tua casa. Mas esse quem é dele, não é de alegria. Quando chega um presidente, quando chega alguém renomado, quando chega alguém rico, chegou fulano, o nome dele é dinheiro. Esse cara tem uma conta bancária que você não sabe o valor de dinheiro que tem na conta dele. Esse cara tem um iate que vale milhões de dólares. Quando alguém fala de alguém poderoso, e quer dar uma chegadinha, quer dar muitas vezes, o sorriso vem aqui. A expressão é diferente. Quando alguém está triste, reflete no seu rosto. Um coração triste formoseia o rosto. Mas quando alguém fala com alegria, com emoção, o rosto reflete o que está no coração. A expressão do fariseu não era nada louvável, não era nada de misericórdia, não era nada de amor, era de raiva, era de ódio. E agora o Senhor Jesus, percebendo aquilo, no 40 fala assim: dirigiu Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te.
Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Era costume aos viajantes da época chegar na casa de alguém, ali, a pessoa que recebera, preparava uma água para os pés, cansados, os pés inchados, os pés desconfortados pela caminhada, andava de um lado para o outro, a pé, sentindo o calor, poeira, em seu rosto, em seu corpo, o flagelo, cansaço, esgotado. Olha, tudo isso é costume de se fazer. Eu cheguei na sua casa e você não me deu água para os meus pés. Renaço comandária canto riande comanás. Xalá sui mene calahás. De comanto i menerechere calahás. Essa mulher, em outras palavras, que você fala que ela é indigna, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. Ela se humilhou na minha presença. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. Olha aí. Olha bem. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Havia uma ordem e costume da época, que hoje muitos praticam também, do ósculo santo, ósculo, beijo. Essa mulher praticou algo importante que aquele conhecedor não fez. Ela derramou lágrimas, ela beijou os pés, ela deu ósculo em Jesus. Coisa que o fariseu não fez com ele quando ele chegou. Ela derramou o mais caro perfume. Imagina essa mulher todo um ano juntando dinheiro para poder comprar um vaso. E agora ela quebra aquele vaso. Ela derrama a sua adoração aos pés de Jesus. Ela não se importou com o valor daquele dinheiro. Ela não se importou o esforço que ela fez. Não sei qual foi a forma, mas não importa. Era dela. Ela conseguiu ali, com muito esforço, não sei qual forma, mas conseguiu, era dela. Ela quebrou, não se importando com o valor daquele perfume. Ela derrama os pés. Era costume. Olha, você não derramou azeite em mim. E ela derramou do azeite. Ela preparando a caminhada do mestre até o Gólgota, preparando ele. Ela deu o seu melhor, ela deu o seu tudo. Na verdade, aquela mulher, a conversão dela, ali foi só uma oficialização em público. Mas na verdade, a salvação dela já aconteceu no momento que ela ouvira falar de Jesus. Que ela se posicionou. Ela disse, é uma conjectura, é um pensamento. Eu vou me alinhar com Jesus. Eu não quero mais ser discriminada. Eu não quero mais ser rejeitada nem humilhada. Eu vou me posicionar com Jesus. Eu estou muito ferida, mas eu vou até Jesus. Ali começou um plano de salvação. Porque é muito auê demais. Muitas vezes não significa salvação. Ela tomou uma postura. Ela se posicionou e foi em busca do seu maior milagre. O ósculo santo era dado quando alguém chegava em uma casa, ou em algumas igrejas que praticam, chega o irmão e dá um abraço, um beijo, quer dizer o quê? Seja. Aquela mulher, Rian Chou Mandás, isso é revelação do Senhor, isso é palavra rema do Senhor. Quando aquela mulher pecadora beijou, deu um ósculo santo, Ramantui Manás.
Ela deu um beijo em Jesus, nos seus pés, dizendo: seja bem-vindo na minha vida, alabaçúbia, calabaçai. Seja bem-vindo na minha alma, seja bem-vindo na minha casa. Você é santuário, você é morada, você é edifício do Senhor. Ela falou: Senhor, seja bem-vindo no meu coração. Seja bem-vindo à minha vida. Eu não aguento mais de sofrimento. Ela não falava, mas a ação dela dizia: eu não aguento mais sofrimento. Eu estou beijando teus pés, dizendo: seja bem-vindo. Obrigado por ter caminhado em minha direção. Aleluia. Aquela mulher fez o que o fariseu não teve coragem de fazer. Conhecedor da palavra, como ele era, aquela que mais pecou, mais amou. Pois é, irmão, é assim com esta mulher. Ela muito pecou, ela muito foi humilhada, mas ela me adorou de verdade. E eu estou tirando os seus pecados. Eu estou selando esse momento. Vai ser um marco na vida dela. E tanto foi, tanto é, que hoje estamos pregando sobre esta mulher pecadora. Ósculo santo, sinal de bem-vindo. Bem-vindo, mestre, na minha vida. É assim, ela estava recebendo ele na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua caminhada. Ela estava dando bem-vindo a Jesus no seu dia a dia. Aleluia. Ela estava saudando ele com ósculo santo, coisa que o fariseu não havia feito. Quantos julgamentos. O irmão pode fazer muitas coisas pelo outro. O irmão faz tudo pelo outro irmãozinho. São parceiros de caminhada. Mas o dia que aquele irmãozinho peca, ele é condenado. Ele é crucificado. Ele é julgado, condenado e crucificado. A pessoa não vê mais aquele irmão com o mesmo amor que via quando os benefícios podiam chegar para ele. Ele pecou agora, não faz parte mais do meu convívio. E o Senhor mostra ao contrário. Às vezes um pastor, seja qual for o ministério, ele trabalha toda uma vida para socorrer pessoas, para ajudar pessoas. Ele foi obrigado a fazer isso. Foi Deus que escolheu. E ele assumiu fazer por amor. Mas o dia que esse mesmo pastor, que é chamado de pastor amigo, de pastor abençoado, de pastor que estamos juntos, o dia que ele dá um deslize, aquelas mesmas pessoas, elas o julgam, elas o condenam, elas o sacrificam, crucificam. Elas não demonstram amor por ele mais. Vão buscar outro porto para pousar. Vão buscar outro homem, chamado como pastor, para poder sugar suas forças. E o dia que esse mesmo pastor, ou pastora, ou missionário, ou obreiro, ou diácono, ou diaconisa, falhar com ela, ele é julgado, condenado e crucificado. E como prega o amor? E como canta-se o amor? Se não vive o que canta. Que na hora H, abandona, deixa na sarjeta. Ainda é pior, ouvindo horrores. Esquece que 99 vezes ele socorreu. Mas uma única vez que ele falhou, ou que seja 2, 3, ninguém é perfeito. Nós pecamos todos os dias, por pensamento muitas vezes. Todos os dias machucamos Jesus. E todos os dias ele nos perdoa. Pecados que às vezes promete não pecar mais. No outro dia, se vê com o mesmo pensamento circulando na mente. E no outro dia pede perdão de novo a Jesus, ele perdoa. Mesmo machucado e triste, ele perdoa. E quando o irmãozinho fere, quando o irmãozinho faz coisas, não é capaz de perdoar. O texto mostra o contrário de tudo isto. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso digo, perdoados são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados os teus pecados.
estão os teus pecados. São os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em paz. É palavra de Deus, irmãos. O negócio é palavra do Senhor. Não é oba-oba, é palavra do Senhor. É ganhar tempo na palavra do Senhor. É aproveitar o tempo na palavra do Senhor. Porque ela dá a você condições da manhã superar os obstáculos da semana. Essa palavra aqui dá a você ânimo, força. Para você amanhã, quando alguém bater aqui em você, você vai virar esse rosto aqui, pode bater e seguir em frente. Essa palavra, quando alguém pisar no seu pé, você vai colocar o outro, pode pisar também. Quando alguém puxar a tua roupa, a tua túnica, você vai dar a outra e vai embora, seguir. Pode deixar com ela. Forçar você a caminhar uma milha, você caminha 2 com ela. É situações diferentes, é suportar cada dia mais por amor. Aleluia, é fazer igual fez o samaritano. Quando aquele homem estava lá, aquele moço, os salteadores pegaram ele, ali em Lucas 10, no capítulo 25, um certo homem foi surpreendido por bandidos. Roubaram tudo que ele tinha, bateram nele e deixaram ele meio morto. Desce um sacerdote, conhecedor, como o fariseu conhecia também aqui, e passa de largo. Pastor, mas a lei dizia e diz, está escrito aqui, que não se podia tocar num defunto, porque era impuro, é verdade. Mas se você ler o texto, vai dizer o quê? Que ele, o sacerdote, ele passou de largo. De largo. Talvez o cara estava lá, ele passou aqui, e daqui eu vou saber que o cara estava morto. Deveria ele, como sacerdote, demonstrar amor e chegar lá pertinho. Eu não posso tocar, que a lei disse não. Mas eu vou quebrar uma regra aqui. Eu não sei, eu vou dar um jeito. Eu tenho que descobrir se esse cara está vivo. Vou colocar um pouquinho de água aqui nele, na boca, ver se ele reage. E se ele reagir, eu vou dar os primeiros socorros a ele. Criar alguma coisa. Ele passou de largo. Veio o levita, aquele que é separado para servir na casa do Senhor. Passou de largo, não teve misericórdia. Veio um samaritano, não se dava com os judeus, vou encerrar logo, para complementar aqui. Esse samaritano dobra os seus joelhos, penso eu, coloca, quem sabe, o seu ouvido na boca daquele homem, tenta ver a pulsação, coloca o seu dedo, faz algum exame, percebe que o homem estava vivo. O texto fala aqui que ele pegou o azeite da história de novo. Ele pega o azeite, ele pega um pouco de vinho, que é símbolo de alegria. Ele pega o vinho, passa azeite e vinho. Porque o vinho, por ter álcool, ele ia fazer uma limpeza, desinfectar aqueles machucados, ia dar os primeiros, ia limpar aquela região, matar qualquer substância que tivesse ali, qualquer germe que tivesse na pele, naquele machucado, lavou com o vinho, aplicou o azeite. Para que o azeite? O azeite para cicatrizar, para começar um processo de cura naquele homem que ele nem conhecia. Usou de misericórdia. Muitas vezes um estranho usa mais de misericórdia com um desconhecido do que aqueles que têm uma credencial, aquele que tem um nome, aquele que prega nos 4 cantos da terra. Um ímpio, às vezes, um desconhecido, demonstra misericórdia, ao invés da igreja demonstrar amor e misericórdia. E o texto fala que esse homem, não dando satisfeito, ele coloca aquele homem ali e carrega, e leva para um local, uma hospedaria, e chega lá e pega 2 denários, talvez seja uma quantia de R$200, quem sabe, e dá para aquele homem cuidar desse moço, e fala: olha, quando eu voltar, eu te pagarei o resto, mas cuida dele.
Aquele azeite é o Espírito Santo. Aquele vinho, alegria. Aquele homem não tinha alegria nele mais, nem esperança. Mas o azeite deu a ele esperança. Aleluia. Tanto para o físico quanto para o espírito. Aquele vinho deu alegria para a alma daquele moço. Compaixão. Gentileza gera gentileza. Aleluia. Glória a Deus. E ele fala, eu vou voltar e vou te pagar o que você gastar com ele. Vejam bem, eu aprendi esse negócio também. Ele não levou para sua casa, pois não conhecia. Mas levou para uma hospedaria. Não deixou ao vento, ao relento. Colocou um lugar seguro. Para minha casa não posso levar. Não sei porquê, ou à distância, ou por precaução, por não conhecer. Mas praticou um ato de amor. Independente. O texto não fala que cor que o cara era. Mas não importa. Ele usou misericórdia com ele. Deixou em um lugar seguro. Deixou em segurança. Tirou do seu bolso e fez o que o sacerdote não havia feito. Fez o que o levita, que conhecia a palavra, não havia feito. Às vezes são surpreendidos por pessoas que menos nós esperamos, nos surpreende. Não é verdade, irmãos? Você não é assim com você? Quem aqui nunca foi surpreendido por alguém que você nem esperava? E surpreendeu você com uma palavra, com uma ligação, com um sorriso, com um aperto de mão. Por isso a igreja tem que praticar a misericórdia. Tem que praticar o amor. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno, o nome do grande. Aleluia. E agora aquele homem querendo justificar, fala assim, e quem é o meu próximo? Né? Quem é meu próximo? Aí o Senhor conta a historinha para ele. Esse é o próximo. É esse aqui. Vá e pratique o mesmo. Vá e pratique o mesmo. Com essa palavra, eu digo a você, eu não sei como você entrou aqui hoje. Pastor, eu entrei só pela graça. Me viram sorrir, me viram bater palmas, me viram orar, me viram que eu estou bem fisicamente, que estou bem arrumado, bem alinhado, né? Mas pastor, aqui dentro, só Deus conhece. Aqui dentro só o Espírito Santo conhece como eu entrei aqui hoje. Estou arrebentado, eu estou destruído. Mas o Senhor, não foi à toa que Ele me revelou essa palavra ontem à noite. Foi, Senhor, essa palavra, eu preguei essa palavra, Senhor. Talvez não como preguei ela hoje. Mas já preguei essa palavra tão conhecida. Mas essa palavra insistiu no meu coração. Eu deitei pensando nessa palavra. Eu amanheci pensando nessa palavra. Para dizer a você que há esperança para você. Que ainda há chance para você. Que mesmo você machucado, mesmo você desacreditado, mesmo você humilhado, há esperança para você. Há esperança para a igreja do Senhor. Eu não sou nenhum animador de plateia, meu irmão. Longe de mim tal coisa. Só estou falando uma coisa que Deus colocou no meu coração desde ontem para falar para você. Não joga a toalha. Não enterra o teu ministério. Não joga fora a sua credencial. É importante. Não, rasgo isso. É importante sim. Ela chegou nas tuas mãos porque Deus deu a você essa credencial. Esse nome que você tem hoje de ser conhecido, foi Deus que lhe deu. Quantas pregações, quantos louvores foram ministrados. A você, irmãozinho, quantas vezes, por mais simples que você é, e talvez não tanto conhecedor da palavra, também não sou também. Eu mexo alguma coisa aqui porque o Senhor me dá graça. Mas mesmo em suas poucas limitações, você foi usado pelo Senhor como canal de bênçãos. E um telefonema seu mudou a história de vidas. Um sorriso seu mudou a história de vidas. Uma pequena ajuda sua mudou a história de vidas. Você é uma ameaça no inferno. Eu sou o zelador da igreja. Tem coisa melhor do que esta. Zelar das coisas do Senhor. Me atrasei um pouquinho chegar aqui na igreja hoje porque alguém me ligou. Faz parte do ministério. Pastor, eu preciso ir na tua casa hoje. Tu pode me receber? Eu tenho uma decisão a ser tomada hoje ainda de um grande negócio. Eu preciso que o Senhor me aconselhe nisto. Eu falei, meu Deus, eu conheço a pessoa. E sei que ela conhece tantas pessoas. Tanta gente importante. Tanta gente com tanta capacidade de aconselhar ela sobre isso. De tantos pastores que ela conhece. Eu falei, pode vir. Não quero atrapalhar, pastor. Que hora eu saio de casa?
Falei 6h15 para estar na igreja 6h30. Saí da minha casa 6h05. Ali pudemos orar, pudemos conversar um pouco e dar uma direção. E falei, vou estar ainda orando por você, para que Deus confirme isso no teu coração. Por que estou contando isto? Porque a igreja tem o remédio, porque a igreja tem a palavra, a igreja tem a cura, a igreja tem a resposta. A igreja, não é isso aqui não, é você. Eu não tenho resposta para ninguém, tem sim. Se você se prostrar, se você orar, se você passar a ter intimidade com Deus, o oculto e o escondido, Ele vai revelar a você na hora certa, na hora oportuna. Não desista do teu ministério, não desista da tua chamada, porque a tua escolha não foi uma coincidência, não foi um erro de Deus, não foi emoção de Deus, não. Ele viu você, escolheu você e marcou você para fazer a diferença, para povoar o céu, aleluia, para saquear o inferno. Se canta pouco ou prega pouco, não importa, o importa que o pouco você tem feito, e quando o homem é fiel no pouco, no muito o Senhor coloca. Hoje é noite de quebrantamento, hoje é noite de cura da tua alma, hoje é noite que Deus renova a tua esperança nesta noite. Ei, hoje é noite que Deus fala assim, levanta a tua cabeça, teu ministério não acabou, a tua chamada ainda mantém de pé. Eu te chamei, eu te separei, eu te escolhi para você dar frutos e frutos de excelência. Que conversa é essa de parar? Que conversa é essa de desistir? Que conversa é essa que não dá mais? Não deu mais para nossos irmãos do Oriente que morreram, cortada a cabeça, afogados em uma jaula, praticamente uma jaula. Para eles acabou na terra, mas começa uma nova jornada ao lado de Cristo. Mas você está vivo, não é uma gripe, não é uma dor de cabeça, não é uma carinha feia que vai tirar você do foco. Você serve ao Senhor pelo que Ele é e representa. Meu irmão, a dívida dessa mulher aqui, ela era impagável. Aquele homem devia 10 mil, o outro um pouco menos. Um judeu não podia dever uma dívida tão alta desta, era impossível. O rei perdoa aquele que devia muito, ele é perdoado. Ele encontra um outro que devia um pouco menos, ele apreciou até pagar o último centavo. O rei chama ele de mau. Vocês conhecem a história? Chama ele de mau. Eu te perdoei uma dívida impagável. A dívida dele era 13 anos. Toda a nação juntando impostos. 13 anos para pagar, que seria a dívida daquele homem. Teria que trabalhar toda uma vida. Por isso que o Senhor contou a parábola, para pagar aquela dívida. Jamais teria condições de pagar aquela dívida. Jamais um judeu poderia pagar uma dívida tão alta como essa. Era impagável. Por isso narrou isto. A tua dívida e a minha era impagável, e o Senhor pagou na cruz por nós. Ele pagou na cruz aquilo que você não tinha condições de pagar, e nem eu condições de pagar. Por isso narra esse valor tão alto assim. E será que você é capaz de perdoar um irmão que talvez falou mal de você por um descuido, ou falou consciente mal de você, ou falou, ou pisou, ou humilhou, ou fez alguma coisa com você? Um vizinho que não é crente, um outro. Não somente 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Não se implica ao número, à conta, mas significa que o perdão é ilimitado, que enquanto a vida, a esperança. Se Deus me perdoa todos os dias quando eu erro contra Ele, ou se não erra, eu erro, e erro feio com Ele, mas Ele me perdoa. Não é que eu quero errar, é que a nossa carne é pecaminosa, é uma herança pecaminosa, pecado de Adão, adâmico, está em nós, no nosso DNA isso. Só vai desvincular de nós isso quando formos aprovados por Cristo e entrarmos na glória. Aí acaba tudo isso.
Então, se Deus todos me perdoa, por que não perdoa teu irmão? E o Senhor falou isso. Se batendo a porta todos os dias, perdoa todos os dias. Enquanto a vida é esperança, perdoa. Eu te chamo aqui à frente,